Oiê! Tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo no meu canal. E o tema de hoje é violência nas escolas. Vocês têm observado quanto a gente tem visto reportagens em jornais, em sites falando sobre esse tema? E hoje eu quero conversar com vocês sobre isso. Vem comigo que nós vamos bater um papo. Bom, gente, quando a gente pensa em violência, eu quero fazer um recorte aqui para vocês, tá? Pensando em violência, nós pensamos num contexto social, certo? O que a gente mais vê hoje em dia é pessoas que vão lá e matam outras por uma briga de trânsito. Pessoas que agem com violência com seus filhos, agem com violência com as suas esposas, agem com violências com seus alunos, agem com violências alunos com seus professores. A violência, ela é algo instaurada na nossa sociedade. Desde que o mundo é mundo, se utiliza da violência como uma maneira de resposta. Por exemplo, as guerras. As guerras, muitas vezes, elas acontecem por ter duas pessoas, ou seja, os seus governantes, tendo opiniões diferentes, divergências e muitas vezes não relacionada ao país, mas sim entre eles. E aí ele simplesmente olha e fala: vamos atacar o país que está ali. Então, muito se vê sobre as guerras. Hoje a gente vê as guerras tanto ali na Rússia, né? A Rússia contra a Ucrânia, quanto a gente vê lá nos países árabes, né, que tem acontecido, que é a Gaza, e aí a gente vai vendo várias situações acontecendo. E ao longo da nossa existência, a gente vê a violência sendo instaurada. Então a gente precisa primeiro entender que isso é um recorte social e que isso muitas vezes acontece porque nós reproduzimos violência quando a gente não sabemos lidar com as nossas emoções. Ninguém age com violência simplesmente porque é uma pessoa maluca. É porque é uma pessoa que foi crescida dentro de um ambiente violento e a forma de reagir ou de dar resposta utiliza a violência como essa resposta. Então a gente precisa entender isso para poder entrar no contexto das escolas. E aí, quando a gente olha para isso acontecendo dentro das escolas, que é um lugar para ter acolhimento, educação, comportamentos dos professores com os alunos, nós precisamos entender que tem algo aí que não está tão bacana assim. O que a gente entende de alguns estudos é que, geralmente, nas escolas públicas, a violência acontece um pouco maior, né? Não quer dizer que nas escolas particulares isso não aconteça. Acontece. E muitas vezes na escola particular acontece das famílias ou do aluno contra a escola ou contra os professores, tá? E nas escolas públicas a gente acaba percebendo violência entre os alunos, então entre aqueles adolescentes, aquelas crianças, entre a adolescente, o aluno e o professor, ou de alguém externo que vem causar violência dentro dessa escola. E aí, o que a gente precisa compreender? É que existe uma série de fatores aí de erro. Existem erros da construção dessa escola, de como ela lida com esses alunos. Existem erros das famílias que não estão sabendo educar os seus filhos de maneira respeitosa e amorosa. Existem erros de famílias que quando acha que educar um filho de maneira respeitosa e amorosa é não trazer regras e limites. E não, toda criança necessita de regras e limites, todo indivíduo necessita de regras e limites. Então a gente precisa entender que essa criança, esse adolescente, ele muitas vezes não tem uma base. E ele não ter essa base, ele vai reproduzir no lugar que ele está em mais tempo, que é a escola. E aí o que a gente precisa tentar fazer é um alinhamento dessa escola, como ela vai agir com esse aluno. Porque, gente, eu já
fui em escolas que eles faziam bullying com os próprios alunos. A própria escola olhava para aquele aluno, colocava ele como sendo o grande vilão e aí reforçava mais ainda esse comportamento. Ao invés de fazer ao contrário, que é trabalhar com essa criança, com esse aluno, sobre as suas emoções, entender o que ocasiona esse comportamento. E aí, talvez isso aconteça porque essas escolas não estão preparadas. As escolas, infelizmente, ainda fazem um papel que é um papel muito antigo. Por mais que ocorreu as evoluções aí de estudos, de pesquisa, a escola é muito antiga, o método de ser utilizado é muito antigo. Então a gente precisava entender que ali dentro da escola deveria ser um lugar de calma, de amor, de educação, de aprendizado e não de violência. Então a gente precisa entender esses fatores. Um outro fator é que nunca se falou tanto sobre bullying quanto nos tempos de hoje. Crianças feridas acabam ferindo outras crianças. E aí o que a gente olha para essa criança ferida que está ferindo a outra criança? Nossa, como ela é má, né? Só que a gente não entende o contexto de vida dessa criança, aonde ela está inserida, o porquê que ela está reproduzindo esse comportamento. E aí, isso precisa ter o entendimento da escola e das famílias. Porque a gente não pode só responsabilizar a escola sem entender que as famílias têm um papel muito importante na vida dos seus filhos. Muitas famílias, ao invés de conversar com a escola e entender o que a escola está trazendo, eles brigam com a escola. Eles falam, não, mas meu filho não é assim. Sim, o seu filho está fazendo isso aqui. Ele não é assim, mas ele está reproduzindo esse comportamento aqui. E aí, quando a gente vai ver, existe uma raiz do problema. Então, sim, gente, nós precisamos olhar para todos os contextos e entender que violência só gera violência. As escolas precisam mudar a sua forma de lidar com os alunos e as famílias precisam mudar a sua forma de lidar com os seus filhos. Ai, Larissa, que clichê isso! Antigamente, o meu filho, os filhos eles faziam o que os pais queriam e não tinha esses comportamentos. Sim, antigamente isso acontecia. E hoje a gente vê muitos adultos com depressão, com ansiedade, com bipolaridade, com transtornos mentais muito grandes. E aí quando você vai identificar a raiz dessa situação, desse transtorno, tem problemas familiares. Então, gente, chega desse papo que apanhei e não morri, apanhei e tô vivo, essas crianças são mimizentas, essa geração é uma geração Nutella. Não, essa geração é uma geração que está gritando por socorro. E é uma geração tanto dos filhos quanto dos pais que estão em sofrimento. Então a gente precisa olhar para isso. Um beijo para vocês e até mais.